Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para esta preleção doutrinária virtual. Nós endereçamos as nossas saudações amorosas e fraternas ao Instituto Manuel Filomeno de Miranda, que gentilmente nos formulou esse convite de falar sobre paciência. Em especial, lembrando a canção que ficou célebre sendo cantada por Lenine, de mesmo nome. Então teremos a oportunidade aqui de desdobrarmos algumas reflexões e raciocínios em torno deste tema, com base na música e também identificando o que o Evangelho de Jesus tem a nos dizer sobre esta sublime lição. Como habitualmente nós fazemos em nossas preleções doutrinárias nessa modalidade virtual, dividiremos em 4 momentos. Inicialmente, nós leremos uma mensagem, e a mensagem escolhida está nesse livro Companheiro, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Essa edição especial foi um presente de uma amiga querida, mandar um beijo para ela, Sandra Galvão. A seguir, nós faremos uma prece de abertura aos nossos trabalhos, depois as reflexões sobre este tema e, por fim, mais uma prece para agradecer. Dito isso, então, nossos votos de muita paz e vamos pedir com sinceridade aos benfeitores espirituais que nos ajudem, que nos inspirem, a fim de que possamos escolher uma mensagem que possa nos aclimatar psiquicamente. Não raro, encontramos aqui e ali no capítulo Tensão Emocional. Não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. E provado está que na Terra a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão com outros estados negativos da alma espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia obscura, à força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante desequilíbrio. Começa aceitando a própria vida tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. Aprende a estimar os outros como se te apresentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Dedica-te ao trabalho em que te sustentes, sem desprezar a pausa de repouso ou entretenimento em que se te restaurem as energias. Serve ao próximo tanto quanto puderes. Detente no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Não carregues ressentimentos. Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Admite o fracasso por lição proveitosa, quando o fracasso possa surgir. Tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria. Tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Se amigos te abandonam, busca outros que te consigam compreender com mais segurança. Quando a lembrança do passado não contenha valores reais, ouvida o que já se foi, usando o presente na edificação do futuro melhor. Se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista, na certeza de que todas as criaturas atravessam ocasiões de amarguras e lágrimas. Oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja quem for. Quanto à morte do corpo, não penses nisso guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de enfrentá-la.
E trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte força, Deus te sustentará. E onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante. Olha que mensagem bonita. Tensão emocional. Não é outra tônica da nossa reencarnação num planeta de provas e expiações, em que diariamente nós somos defrontados com as dificuldades, com o conflito, para que nós possamos resolver um a um com paciência. E é interessante o enfoque que Emmanuel dá nessa mensagem, dizendo que essas tensões visam justamente nos movimentar para o êxito, para a prática do bem e da caridade, a depender de como nós enfrentemos cada situação, porque senão essas tensões emocionais mal resolvidas podem inclusive nos atrapalhar e nos deixar mais próximos do fim de uma forma precoce, através do adoecimento, da enfermidade e, por que não dizer, do suicídio indireto. Guardemos então o ensino e vamos orar. Divino amigo e mestre Jesus, Pai de misericórdia sem fim, nós nos irmanamos neste momento, utilizando a tecnologia, a fim de que possamos nos conectar psiquicamente a vós, Senhor. Vem ter conosco, abençoa os nossos bons propósitos de refletir em torno do Teu Evangelho Redentor. Inspira-nos para que possamos nos ater àquilo que é essencial na Tua mensagem. Ampara-nos em nossas fraquezas e vulnerabilidades. Sede, portanto, conosco, mestre amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, estamos hoje diante de uma abordagem deveras especial. Por razões de direitos autorais, infelizmente, nós não conseguiremos colocar nessa gravação a música de Lenine, mas ela é facilmente encontrada na internet. E aqui nós, portanto, iniciaremos declamando esses versos da música, cuja composição é atribuída a Carlos Eduardo Carneiro de Albuquerque Falcão e Oswaldo Lenine Macedo Pimentel. Então vamos lá. Paciência. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é o tempo que lhe falta para perceber? Será que temos este tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. A vida não para, não. Essa canção é bastante inspiradora, especialmente no momento em que nós estamos vivendo. Nós passamos por um flagelo que, qual aguilhão invisível, acometeu-nos a todos em esfera global. Por isso que nós chamamos de pandemia. Mas este aguilhão tem uma função muito especial,
que não está de todo revelada ainda para nós. Mas a parte da sua função que nós já conseguimos depreender é que ele visa nos movimentar, nos tirar da zona de conforto, fazer com que a gente repense hábitos, práticas, atitudes, pensamentos. Talvez muitos de nós ainda vivêssemos até o momento quando a pandemia se instalou, nesse ritmo acelerado do mundo veloz, que sempre espera de nós, e nós esperando que a vida também resolva os nossos próprios problemas. A vida não para. A cada dia amanhece e anoitece num fluxo incessante. E quantas vezes nós paramos para observar a contemplação da natureza, o canto dos pássaros, a beleza de um mar verdinho? Quantos de nós paramos para nos dar conta da necessidade de olhar mais para nós mesmos? De reconhecer que essa religiosidade que nós tanto buscamos nos templos sagrados, na verdade faz parte de nós, porque Deus está dentro. Deus está em toda parte. E somos nós que devemos nos espiritualizar e nos elevar até Deus, e não o contrário. As bênçãos dos céus já têm caído. Nós, espíritas, temos muito estudado sobre a imortalidade. Mas será que nós vivemos pela imortalidade? Será que se nós já tivéssemos colocado em prática todos esses conceitos imortalistas, não teríamos mais paciência? Então é como se a paciência fosse um termômetro também da nossa evolução moral, do quanto do conhecimento do Evangelho já passou do nosso cérebro para o nosso coração. Então, nessa canção, e aí eu vou atribuir a Lenine, quando Lenine canta, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Quantas vezes nós recebemos convites, exatamente como Emmanuel nos traz essa mensagem inicial, conflitos que geram tensão emocional, momentos de cisões, de dissensões, de discussões estéreis, e que aquele momento pede um pouco mais de calma, ou seja, pede que o cristão, aquele que renuncia, aquele que é abnegado, aquele que não quer sempre estar certo, sempre ter razão, mas prefere amar em primeiro lugar, o cristão deveria ser o primeiro para dizer: calma, respira, não precisa ser desse modo. É aquele que coloca a dose de água para aplacar o incêndio devastador. É aquele que antes de fazer pensa, reflete no que é o melhor, que muitas vezes pode inclusive contrariar os seus próprios desejos. Mas para o cristão já não é mais tão importante, ou pelo menos não deveria ser, colocar os seus próprios desejos em primeiro lugar, mas colaborar para a psicosfera de onde ele estiver, para que onde ele esteja, ele seja reconhecido pelos seus atos, pelas suas obras, pelos seus frutos, que é um cristão, e não pelas palavras que saem da sua boca, as palavras evangélicas, as palavras sobre o ensino que não é do cristão, mas é do Cristo. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, sabe quando a gente se sente com a nossa vida vazia, como se faltasse alguma coisa, como se nós tivéssemos uma sede, uma fome desconhecida, que a água não aplaca, que a comida não consegue suplantar? Sabe quando a gente é movido por uma ansiedade, uma busca sôfrega por algo que a gente não sabe dizer o que é? Talvez seja a nossa fome de evangelho. O corpo que pede um pouco mais de alma. O corpo que pede uma pausa no seu ritmo atribulado, das rotinas profissionais, da rotina de cuidar de casa, das necessidades de cumprir as suas funções sociais, para que dê uma pausa para cuidar mais de si. Porque se nós não nos ajudarmos, não nos atendermos, não nos perdoarmos, não nos amarmos, como é que nós vamos fazer isso pelo outro? É por isso que dizemos que Jesus Cristo
é o maior exemplo do amor próprio. Amou-se tanto que conseguiu assim amar a toda a humanidade, de uma forma tão modelar. Modelar é mais do que exemplar. E aí Lenine continua dizendo: enquanto o tempo acelera e pede pressa. É interessante Lenine falar do tempo que acelera e pede pressa, porque o tempo é a sucessão dos eventos. Ele continua passando do mesmo modo, do mesmo ritmo, mas às vezes nós temos essa impressão do tempo que passa mais devagar. Quando nós, por exemplo, estamos querendo congelar o momento, pense no nosso filho, que é bem pequenininho e aí começa com aquelas pequenas fofurices e gracejos, mas vai crescendo rápido demais e às vezes a gente quereria parar o tempo e não consegue. Outras, o tempo passa devagar quando nós passamos por uma situação difícil, a dificuldade, a doença, quando nós estamos presos numa cama. Essa enfermidade que parece demorar a passar. E o tempo, ao invés de acelerar e pedir pressa, parece que pede de nós paciência. Porque a nossa vivência emocional é desprazerosa. E tudo que a gente gostaria, aliás, Sigmund Freud já tinha estudado isso na psicanálise, né? Que o funcionamento psíquico é regido pelo princípio do prazer. Então, o tempo inteiro nós estamos querendo evitar o desprazer e buscar o prazer. O tempo que acelera e pede pressa é também um retrato da nossa sociedade. Veja o ritmo, por exemplo, da dinâmica de redes sociais fortemente carregadas de imagens, como é o Instagram, como é o Facebook. A gente vai rolando a timeline e parece que aquilo não tem fim, parece um buraco negro. É uma sortidez de imagens e a gente vai consumindo aquilo sem ter tempo para elaborar. Uma imagem mais acima que nos impactou, às vezes nos congela, mas segundos depois nós já desconectamos e já passamos para outra. Esse tempo acelera e pede pressa de dar respostas rápidas, de chegar muitas mensagens e não ter tempo de responder, de pensar, de cogitar, de reflexionar, de ficar um pouco sozinho consigo mesmo. E aí Lenine dá a resposta: a este tempo que acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Ou seja, eu imprimo o meu tempo, já que eu vivo a minha vida, já que eu sou responsável pelas minhas ações, já que a minha vida é única, a minha experiência é singular, eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa, eu vou no meu tempo. Talvez falte de nós um pouco mais dessa liberdade. Às vezes constrangidos por uma determinada situação. Pense, por exemplo, do pai de família que tem aquele seu emprego e precisa do dia seguinte, depois de ter chegado de um dia exaurido, cansado, só dorme para no dia seguinte acordar cedo para ir trabalhar de novo. Como é que ele pode se recusar a fazer hora e ir na valsa? Às vezes nós somos constrangidos a determinadas situações em que o tempo se instaura, se impõe de uma forma muito maléfica, muito severa para conosco. Mas seria talvez agora o tempo de nós pensarmos, já que o mundo como um todo refreou esse ritmo de ações, talvez agora nós tenhamos tido tempo suficiente, como nunca na nossa vida, para se recusar e ir na valsa. Apreciar esta vida que é tão rara. Ainda que nós, espíritas, acreditemos na imortalidade da alma, nas vidas sucessivas, na reencarnação, mas desta vida, tal qual ela se apresenta, com essa conjuntura familiar, com essa personalidade que nós ensinamos, ela é rara. Esse conjunto de possibilidades é inédito. E talvez seja este o convite para que nós possamos aproveitar, porque o minuto que passa não volta atrás. Cada minuto vivido é um minuto inédito, novo, particular, peculiar, que nós estamos juntos para formar
E daí a importância do laço social, da convivência uns com os outros. Nós convivemos com subjetividades completamente diferentes, indivíduos com histórias de vida bastante diversas. E estamos aqui neste caldo de cultura, nesta lei de sociedade, colocados juntos para interagir, não como competidores, como a sociedade consumista tenta imprimir, mas como colaboradores, cooperadores, ajudadores uns dos outros. E talvez essa também tenha sido uma lição dessa pandemia. A solidariedade, a fraternidade, a comunhão de esforços. A vida é tão rara. E aí Lenine continua. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, às vezes eu acho que Lenine é profeta. Porque ele acabou antecipando o momento que nós estamos vivendo agora. Talvez a época que ele compôs essa música, ele estivesse pensando na cura do mal como o mal da humanidade, o sofrimento. Ariano Suassuna que gosta de dizer que o ser humano sempre se questionou por que sofre? Qual o sentido do sofrimento? Talvez esta tenha sido a inquietação dos maiores filósofos de todos os tempos, dos psicanalistas. Lidar com a angústia do ser humano, com esse mal-estar na civilização, como dizia Sigmund Freud desde 1930. Mas hoje todo mundo espera a cura do mal, acreditando que o coronavírus é este mal, e é, de fato. Aqui nós não queremos minimizar aquilo, o potencial letal do vírus. Ele realmente tem provocado pânico e dor. Existem centenas de milhares de mortos. Famílias que foram devastadas, que precisam lidar com este luto inesperado, de uma forma bastante trágica e dolorosa. E aqui nós nos solidarizamos. Mas como esta é uma abordagem espírita, e em O Livro dos Espíritos, os bons espíritos vão responder a Kardec que o general se preocupa mais com o soldado do que com as suas vestes, nós também entendemos que a razão da morte é apenas um pretexto para que nós retornemos para casa, para a nossa verdadeira vida. Nós acreditamos que esta é apenas uma experiência dentre tantas que nós temos na solidariedade dessas reencarnações. E é lógico que a ciência vai avançar junto e que os bons espíritos também assessoram, colaboram, auxiliam, inspiram os cientistas. Religião e ciência andam de mãos dadas, não foi essa a aliança proposta por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo? Mas tudo tem o seu tempo para acontecer. Enquanto nós estamos caminhando com essa religiosidade que tem despontando de uma forma completamente diferente e maravilhosa em todos os pontos do globo, nós estamos mais recolhidos, mais meditativos, mais pensantes sobre a nossa forma de existir. Talvez nós também estejamos, como os cientistas, à procura da cura do mal. Esse mal que não está fora, este mal que está dentro, este mal que já foi proclamado pela nossa doutrina espírita desde 1857. As maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Talvez todo mundo espere a cura desse mal. Mas não é um medicamento que se toma, uma terapia que se faz, um tratamento a que se submete. É um esforço consistente ao longo do tempo. É o esforço de dar de si mesmo, de doar-se, de apresentar-se. Talvez a cura desse mal se dê exatamente pelo exercício da paciência. Como nós vamos ver, que é o próprio exercício do amor posto em ação. E aí ele prossegue. E a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E aí nós falamos hoje, a miúde, sobre o novo normal. E há normal?
Na verdade, nós estamos aprendendo com o passar e ao sabor das experiências a nos adaptar ao nosso estado de anormalidade, ao nosso estado de peculiaridade, de singularidade. Por que que tem que ser todo mundo normal? Cada um tem o seu jeito, tem as suas questões, tem a sua personalidade, tem as suas virtudes, as suas imperfeições, e estamos todos caminhando para a perfeição. Nada de normalidade. E enquanto a gente não consegue exercer essa paciência, a gente pode se inspirar no alvitre do poeta. Finge, finge ter paciência. Espera só um pouco mais. Aguarda só mais um pouquinho, a fim de que nós possamos perseverar. E aí ele continua. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. É interessante porque na mensagem de Emmanuel ele também fala sobre isso. Sobre o fato da gente conservar o queixume, da gente conservar-se naquele estado de pedinte, sem se engajar, sem se implicar com o processo. Enquanto a gente está esperando a mudança do mundo, o mundo está esperando que nós o transformemos, o modificaremos. Em especial, nesse período, aos pais e mães da pandemia, que tiveram o nascimento dos seus filhos nessa época, não é esperar um mundo melhor para ter filhos, mas ter filhos para que com isso nós possamos todos, congregados, fazer deste mundo um mundo melhor. Um mundo mais manso e pacífico, um mundo mais paciente. E aí Lenine começa com as suas inquietações tão pertinentes. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos este tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Do mesmo modo como os filósofos se inquietaram ao longo dos séculos, meditando sobre as causas metafísicas, sobre a origem da vida, sobre o que é Deus, sobre uma causa superior, se o universo foi criado por uma inteligência ou se foi fruto do acaso, qual a razão do sofrimento, qual a razão do existir, qual o significado existencial. Será que nós também não deveríamos nos questionar sobre essas coisas? Mas será que nós temos tempo para perder? E será que isto é perda de tempo? Será que pensar sobre isso não é aproveitar melhor a vida, porque a vida é tão rara? E aí, do mesmo modo, ele pergunta, mas será que é tempo que te falta para perceber? Ou seja, será que nós ainda não vivemos o suficiente para perceber que esse ritmo atravancado, que agir, reagir de uma forma impulsiva, não nos leva a aproveitar a vida, mas a perder tempo? E será que a gente tem esse tempo para perder? A gente não deveria mesmo cogitar mais nas razões da vida para agir ao invés de reagir? Mas quem quer saber? A quem importa refletir sobre isso? Será que é algo reservado apenas aos filósofos, aos compositores de canções? Ou será algo que deveria ser o motivo das nossas inquietações humanas, de todos? Porque a vida é tão rara. Mas quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. De certo modo, a gente se sente nessa angústia de ter que dar uma resposta, de ter que acompanhar o ritmo caudaloso. A vida não para, mas a vida é tão rara. E aí Lenine fecha com este paradoxo: a vida que não para e a vida que é tão rara. Se a vida não para, como que eu posso aproveitá-la ela suficientemente a cada momento por ser rara e, portanto, cada momento ser raro? Ou ter um conjunto de momentos e, dentre eles, eu me perder naquele momento raro? E aí a gente já entra no conceito da felicidade. Freud acreditava que a felicidade é episódica.
E que é esta felicidade episódica que nos dá esse ânimo para viver e que nos faz suportar as angústias de viver, o mal-estar de viver. É em busca desses momentos. Mas justamente por ser episódica, a felicidade é tão desejada, tão almejada, tão buscada. Então, se a nossa vida é rara, a gente precisa estar atento o tempo inteiro, porque esses momentos de felicidade podem chegar a qualquer momento. E a gente tem que estar disponível para aproveitar, porque se a gente corre muito, a gente perde. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida prática? O momento quando o nosso filho fala a primeira palavra, quando dá o primeiro sorriso, se a vida não para, como é que a gente vai parar para aproveitar isso? Então, de fato, as reflexões de Lenine merecem um lugar para as nossas humildes e singelas reflexões doutrinárias. Mas prossigamos. Na obra Contos e Apólogos, pelo Espírito Irmão X, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 28, ele vai contar um bonito caso sobre a paciência. O título do capítulo é O Conferencista Atribulado. Eu não sei se vocês se identificariam, mas eu fiquei boquiaberta, porque paciência é conquista consolidada ao longo da perseverança. Todos nós conservamos momentos de impaciência, momentos de insurgência, passamos por dissabores, perdemos a cabeça, como se diz, sentimos raiva, são as emoções. Mas como a gente responde é o que nos diferencia, ou pelo menos é o que nos deve diferenciar agora como cristãos espíritas. Então, Irmão X vai contar o caso do nosso amigo orador Gustavo Torres, que se preparava para fazer uma preleção doutrinária como essa, em torno do Evangelho. E aí ele buscava na Bíblia, em outras fontes, em Evangelho segundo o Espiritismo, em outros livros, aquelas pérolas interpretativas, o jogo de palavras, as melhores entonações de oratória, para que sua palestra emocionasse todos que escutassem. E enquanto ele escolhia as melhores citações, as mais bonitas, as mais tocantes, a sua serva, né, a moça que trabalhava na sua casa, o serviu de um chocolate quente. E coitada, com o peso da idade, sem ter condições de cuidar adequadamente da sua saúde dos olhos, já com a idade avançada, sem enxergar direito, não percebeu quando um mosquito pousou sobre o chocolate de Gustavo. E assim que ele recebeu aquela xícara e percebeu, o mosquito achou aquilo uma afronta. Tomou para o pessoal e brigou severamente com ela. Mas será que você não percebeu isso? Você está pensando que eu sou o quê? Desequilibrou-se emocionalmente. Passado esse dissabor, quando ele retorna e retoma as suas reflexões e cogitações profundas em torno do Evangelho, houve um rombo, um caminhoneiro que bateu com tudo na frente de um dos muros da sua casa. E o homem desesperado, ele sai enraivecido, com sangue nos olhos. Mas será que você é cego, seu irresponsável, de bater com tanta força contra o muro da minha casa, quer me matar? E o caminhoneiro, cabisbaixo, profundamente trêmulo, dizendo: Senhor, me desculpe. Eu não quis fazer isso, mas é o que meu filho está com uma enfermidade há tantos dias delirando. E eu não tenho mais concentração direito para dirigir, mas eu preciso vir trabalhar. E então, ele liga para a polícia para poder resolver aquela situação. Vai para dentro de casa, quando volta, meninos sapecas, essas meninices que a gente faz quando é criança, correndo para lá e para cá na frente da casa, acabaram pisoteando todos os cravos que Gustavo Torres havia plantado na véspera, detonando o seu trabalho.
E aí, depois daquela confusão toda, com a empregada, com o caminhoneiro, com os meninos, a polícia na porta, diligente, atenciosa, que ele, enfim, retoma para o seu trabalho de fazer as suas notas para a preleção doutrinária, lê no papel. Quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Será que Jesus já dominava aquele coração? E aí nós também poderíamos pensar, será que Jesus já domina o nosso coração? Porque se sim, a vida está em paz. Ensinar com palavras é bem diferente de instruir com exemplos. Então aqui a gente aprende algo muito interessante com essa história. Paciência é exercício pessoal e intransferível. Não dá para dar paciência a ninguém. A paciência é exercitada ao longo da convivência, se a gente não desistir antes. Então, se a gente pede ao alto, Senhor, concedei-me paciência, se preparem. Porque vem aquelas situações para nos levar à raiva. A impaciência é o teste. Porque com o reino dos céus é assim. Lições práticas. Virtude é um dom, não é um dom acabado, como se fosse uma condecoração que a gente apresenta no nosso peito. Virtude é qual uma pedra preciosa que precisa ser lapidada com o nosso esforço, com o nosso trabalho. E para isso precisamos dar mais de nós mesmos. Mas talvez a mais bela mensagem em torno da paciência esteja no Evangelho segundo o Espiritismo. Um espírito amigo que se atribui, pelo menos popularmente, é assim divulgado entre nós espíritas, a autoria Joana de Ângeles. Em 1862, essa mensagem foi escrita, capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. No item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, vai dizer o Espírito amigo. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. A ideia não é de fazer apologia ao sofrimento. Aqueles que não conhecem com profundidade o ensinamento cristão se aproveitam destas frases fora de contexto para dizer que os cristãos fazem apologia ao autoflagício, que a gente gosta de sofrer. É bem diferente. A gente entende que a dor é a lição nessa experiência terrena, transitória, para que nós possamos alcançar a finalidade. E qual é a nossa finalidade? Ser perfeito. Para que a gente possa alcançar a perfeição moral, é preciso passar pelas provas, pelos testes, pela dor. Se estivesse já enraizado em nós este amor sublime, esta comunhão perfeita com o Pai, já seríamos mansos e pacíficos e, portanto, pacientes. Como ainda não somos, precisamos passar pelas situações que nos causam dor, pela nossa inabilidade de estar em conformidade com a lei divina. Então é como se a dor fosse nos aprumar, fosse aquele cajado que nos levasse de novo para a reta correta. Então, bendizei a Deus que vos marcou com a dor neste mundo, porque o reino de Deus não é deste mundo, como dizia Jesus. A dor agora, para a bênção depois. Mas não é simplesmente um regime de recompensa, do tipo, te dou uma aflição, você suporta com cristandade, cristamente, e depois eu te dou a recompensa da glória no céu. O raciocínio não é esse. Esse é o raciocínio mais infantil, mas a gente já pode raciocinar de outro modo.
Nós espíritas já podemos raciocinar do seguinte modo: olha, Deus oferta aos filhos mais jovens aqueles mais experientes como vitrine. Somos os cristãos. E os cristãos, sendo vitrine, eles passarão pelas provas e precisarão a ensinar com base no modelo do Cordeiro Divino. Então, em todos os passos da nossa marcha, o que Jesus faria se ele estivesse no nosso lugar? Não é querendo se igualar com Jesus, mas como ele é o nosso modelo, ele é o que na psicanálise a gente chamaria do nosso ideal. Ele é o nosso ideal, aquilo que nós queremos alcançar. Então, se é ele que nós queremos alcançar, nós vemos que em todos os passos Jesus sempre foi paciente. Nunca se irritou. A gente ainda se irrita por conta do nosso estágio de imperfeição. Mas é justamente pela repetição das provas e absorvendo o ensino que a gente vai vencendo. Então, bendigamos a Deus por nos dar essa chance, porque Ele está nos dando a oportunidade de nos aproximarmos da finalidade, que é a perfeição. Perfeição relativa que é dada ao homem alcançar. E aí o Espírito Amigo continua. Sede paciente, pois a paciência também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada por Cristo, o enviado de Deus. É difícil a gente pensar sobre caridade neste sentido profundo. Paciência é caridade. Veja que coisa. E de fato, se a gente pensar, por exemplo, relações familiares, né, em que chove conflito, ter paciência é suportarmos-nos uns aos outros. Suportar no sentido de prestar suporte. Então, às vezes, a gente precisa só escutar. Outras vezes, a gente tem a obrigação de falar. Pense, por exemplo, quando a gente exerce uma autoridade sobre um filho, a gente tem a função de educar, de orientar. Por palavras e por exemplos, mas também por palavras. Mas a paciência, por exemplo, nesse caso do pai ou da mãe em relação ao filho, é de ter paciência com o tempo, de absorvência, digamos assim, do ensino por parte do nosso filho. E isso é caridade. E aí o Espírito Amigo prossegue. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Não quer dizer que não seja importante. Vejamos que na igreja cristã primitiva, dos cristãos primitivos, né, a igreja cristã que a gente vê lá, a descrição em Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, a gente vê que o serviço de benemerência social começou ali e que mais tarde foi inclusive espelhado como o dever de amparo social que a gente tem hoje, de assistência social. Então, esse assistencialismo é importante sim, essa beneficência é importante sim, por quê? Porque a desigualdade social ainda marca a nossa sociedade. Então, existe ainda pessoas vivendo na faixa da miséria. Não fosse esse esforço conjunto, essas pessoas não teriam nem condição de passar por essa reencarnação. Iam morrer de fome nos primeiros anos de vida, não fosse essa assistência. Então, é importante sim. Mas a gente vê lá, por exemplo, se eu não me engano, no capítulo 6 de Atos, a reunião dos apóstolos para designar quem ia cuidar do quê. Então, tinha quem cuidasse da assistência social, tinha quem cuidasse da pregação evangélica. A famosa instituição dos sete auxiliares dos apóstolos, que inclusive Estevão começou a ajudar e começou a cuidar dos enfermos. Então, mas essa caridade é a mais fácil, por quê? Porque eu só preciso ter alguma coisa para dar. E olha que até nesse tipo de caridade, às vezes a gente se embola. Quantas vezes a gente vai distribuir alguma coisa na rua e a gente ou algum amigo nosso que está conosco se irrita, quer bater boca com quem está na rua? Quantos casos eu já presenciei? E aí a gente, nesse momento,
que a gente faz? Ora. Ora e age no bem para poder dissipar aquela vibração, dissipar aquela forma, aquele comportamento que, se a gente não for vigilante, acaba prejudicando todo o trabalho. Mas essa é a caridade mais fácil. Não obstante as dificuldades, é a mais fácil, que basta ter alguma coisa para dar. Às vezes a gente não precisa nem de entregar. A gente pode, por exemplo, fazer um depósito numa conta bancária e outras pessoas vão reunir aqueles recursos para poder fazer chegar aquele recurso a quem mais precisa. Mas é caridade material do mesmo modo. Mas o que o Espírito Amigo está falando é de uma caridade a mais, digamos assim. Aí ele continua. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Essa explicação é muito sutil e muito importante. Os instrumentos que Deus colocou no nosso caminho, ou seja, se não fosse o nosso filho, se não fosse o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido a nos irritar, ou pelo menos a gente sente assim, seriam outros. É só um instrumento. A lição é uma só: ter paciência. Profundo isso. Porque aí passa de ser pessoal para a gente observar o significado da dor. Paciência. Ou seja, lição. Para que eu possa exemplificar e desenvolver a paciência, vai doer. Porque amar dói. E aí o Espírito Amigo continua. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil nadas, que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são bem mais numerosas do que as dores. Ou seja, olhar para mais alto, porque todas as vezes que a gente olha cabisbaixo, a gente fica passando por aquela situação de uma forma mais pesarosa. E aí continua. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada tinham de que o acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Perfeita colocação. O Cristo resume tudo o que pode acontecer com um ser humano durante sua passagem pela Terra. Ingratidão, traição, incompreensão dos irmãos, abandono dos apóstolos, dos amigos mais queridos, pena de bandido sem ter cometido crime algum, enfim. E olha que ele não tinha o que espiar. E a gente tem a nossa prestação de contas. E o convite para que, com base na aflição, nós vamos aos poucos nos fortalecendo para lutas maiores. Isso é interessante, porque as nossas lutas a gente vai passando de fase e vão ficando mais complexas. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Ser cristão é ser paciente. Sempre a gente vai conseguir? Nem sempre. Mas haveremos de sempre tentar. Agora, cuidado com esse sempre tentar. Ah, mas eu tentei. E aí já faz uma cara de má vontade, né? Tentou nada. Em geral, a gente sempre subestima as nossas capacidades. Não consigo, para mim chega, não aguento mais. Sempre aguenta mais um pouquinho. A gente sempre larga a corda um pouquinho antes do que realmente aguentaria, mas cada um de nós sabemos das nossas resistências individuais. E aqui a gente não quer dizer o que cada um deve fazer, mas estamos
repetindo as palavras do Evangelho, segundo o Espiritismo, dizendo que cristão paciente. E aí, meus amigos, o que é esta paciência? Como é que eu sei se efetivamente estou conseguindo exercitar esta paciência? Tem alguns sinais. Resistir aos impulsos inferiores. Vem a emoção da raiva. A vontade que me dá é de responder, é de bater, é de espernear, é de arruinar, é de falar, é de fazer alguma coisa. Mas eu me contenho. Exercício da paciência. Disposição em agir no bem incansavelmente. Há uma mensagem de Emmanuel que ele vai dizer que o bem é o nosso advogado em toda parte. O que significa dizer que nós, todas as vezes que nos incentivarmos, nos colocarmos para agir em prol do bem, estamos ganhando resistência moral, estamos ganhando recursos psíquicos para poder lidar com as frustrações, com as intolerâncias, com as impaciências de uma forma melhor. Paciência é medida de tolerância para com os outros, porque os outros também precisam ter paciência conosco. Às vezes a gente não pede, não lembra disso. Paciência também é saber esperar. Porque às vezes a gente quer que um desejo seja realizado, mas não é o melhor para nós naquele momento. Saber esperar. E outras vezes a gente diz, mas eu tenho paciência, eu sou uma pessoa muito paciente. Mas o problema é que fulano, é que cicrano tira qualquer um do eixo. Faz qualquer um perder a paciência. Recordemos Jesus. Será que se Jesus convivesse com fulano ou com cicrano, perderia a paciência? A gente não perde aquilo que ainda não conquistou. Por isso que as provas são sucessivas. A gente achou que tinha paciência, mas na verdade a gente ainda está ensaiando a conquista da paciência. Mas é assim mesmo. Tem provas que são mais difíceis do que outras, mas fulano e cicrano, como nós vimos, são apenas instrumentos. É como se fossem os nossos professores de paciência. Conservar o equilíbrio. Ou seja, não é negar as emoções, mas não obstante aquela emoção, eu conseguir me equilibrar e me compensar de modo a suavizar e me recompor, né? Com maior ou menor gasto de energia. Então, meus amigos, paciência é a lição necessária para a nossa vida aqui no planeta, porque passamos por desafios, perturbações, antagonismos, rebeldias, inquietações, provas, desencantos, tribulações, dificuldades, desilusões, infortúnios, prejuízos, problemas. E a paciência é, portanto, este recurso que a gente tem de manter o nosso equilíbrio. E aí, eu gostaria de lembrar da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o famoso hino à caridade, capítulo 13, versículo 4. A caridade é paciente e benigna. Verdadeira caridade é essa, que nós conservamos pelo amor, para que nós possamos passar pelas tribulações com coragem. Na obra O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, uma obra maravilhosa que tem uma série de perguntas e respostas sobre questões existenciais. E na questão 254, Emmanuel vai responder a seguinte pergunta: que é a paciência e como adquiri-la? É ideal essa questão para a gente fechar o nosso raciocínio, que é tudo que a gente quer saber, né? Qual o segredo da paciência? Então vamos aprender com Emmanuel. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo,
para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência de nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Ou seja, disciplina própria, controle emocional, que tem tudo a ver com a mensagem de tensão emocional, uma forma de administrar essas tensões. Ou seja, as tensões nos ajudam a exercitar paciência quando a gente começa a disciplinar os nossos impulsos e educar a nossa vontade. E amando, primeiro a nós mesmos e depois aos outros, conseguimos lograr esse êxito. Então, meus amigos, já caminhando para o final, gostaríamos de terminar esta modesta preleção com uma mensagem muito bonita que está na obra O Essencial, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 2, intitulada Amor em Ação. Vai dizer Emmanuel: paciência em verdade é amor em ação. Todo bem traz por si paciência na base. A semente no solo aguarda tolerância. A árvore pede amor a fim de produzir. Que a paciência em nós seja a calma em trabalho. A grandeza do mundo é a paciência de Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada a todos. Que essa mensagem seja de alguma sorte útil e vamos orar. Vamos nos aquietar, fechar os nossos olhos, permanecer nessa atmosfera sublime das reflexões elevadas em torno do Evangelho, agradecendo a Deus a oportunidade que nós temos de refletir nesse curto instante sobre noções de paciência, de disciplina, de amor e de caridade. Nós te rogamos, com a sinceridade que nos é peculiar, Senhor, tende misericórdia de nós e ajuda-nos neste exercício difícil. Que o Senhor nos inspire e proteja sempre. Abençoa a todos aqueles que passam por provas rudes, a enfermidade, que estão presos, que estão passando por transtornos emocionais, psíquicos, psiquiátricos, por aqueles que estão em busca de respostas para as suas questões, que andam inquietos e ansiosos. Que a vossa divina paz povoe o planeta, Senhor, e que as vossas vibrações de fraternidade e luz cheguem a todas as partes do mundo. São os nossos votos, com humildade e sinceridade. Que assim seja. Então, amigos, um grande abraço a todos e até a próxima, se Jesus permitir.